No centro de Jerusalém fica a Igreja do Santo Sepulcro, um dos locais mais sagrados do cristianismo. Aqui acredita-se que Jesus foi sepultado após sua crucificação. Milhares de fiéis visitam este local há séculos, mas poucos sabem dos segredos ocultos abaixo dele, recentemente revelados. Com o uso da ciência moderna e escavações, especialistas descobriram evidências que conectam a história e a fé. Isso mostra que histórias bíblicas antigas têm evidências físicas, como túmulos, jardins e sepulturas esculpidas em pedra. Tudo que está na Bíblia é verdade. E a grande pergunta agora é: o que mais eles encontraram debaixo do túmulo de Cristo? É isso que vamos descobrir. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Obrigado, vamos começar. Dentro da Igreja do Santo Sepulcro, na cidade velha de Jerusalém, está um dos locais mais sagrados para bilhões de cristãos do mundo. Aqui, muitos acreditam há muito tempo que o corpo de Jesus foi enterrado depois de ter sido crucificado. Durante séculos, o túmulo ficou coberto por uma espessa camada de mármore, e seus segredos pareciam perdidos para sempre na história para os cientistas. Porém, na noite de 26 de outubro, iniciou-se uma revelação histórica. Especialistas da Universidade Técnica Nacional de Atenas lideraram a abertura do local. Enquanto removiam lentamente o mármore que estava ali desde o ano de 1555, a primeira coisa que viram foram filigranas comuns. Ao se depararem com isso, eles realmente perceberam que era algo que os levaria ao próximo passo. Que por causa disso o olhar ficou livre. Esta é a raça de. E enquanto poucos ainda têm força para resistir, agora com Frederico Herbert, arqueólogo residente da National Geographic, estou absolutamente impressionado. Meus joelhos tremem porque não esperava por isso. Muitos estudiosos perguntaram se o túmulo realmente permaneceu no lugar certo após tantas guerras, reformas e reconstruções. Agora eles têm uma evidência concreta, uma pedra intacta há quase 2000 anos, e ainda há mais. Pesquisadores confirmaram que dentro do santuário do século XIX que envolve o túmulo, as antigas paredes da caverna de calcário ainda permanecem de pé. Pela primeira vez após tantas gerações, o mundo pôde novamente ver a própria pedra sagrada que se acredita ter sustentado o corpo de Cristo. Segundo o professor Antônio Morópolos, supervisor científico-chefe do projeto de restauração, esta é a pedra sagrada reverenciada por séculos e agora finalmente visível. O simples ato de abrir o mármore permitiu que um tesouro escondido sob a história fosse revelado. Enquanto os cientistas estavam diante da pedra, uma pergunta começou a surgir. Se este for mesmo o túmulo de Jesus, o que isso representa para a nossa fé e história? E se houver outro segredo aqui que mude nossa visão, fiquem ligados, pois vem aí uma oportunidade surpreendente. Um túmulo oculto à vista. A ciência ainda não pode afirmar com 100% de certeza que essa descoberta é realmente o túmulo de Jesus de Nazaré. Mas existem indícios, desde evidências arqueológicas até registros históricos, que mostram que isso é possível. A história começa nos evangelhos canônicos, os primeiros 4 livros do Novo Testamento. Embora tenham sido escritos algumas décadas após a crucificação, os relatos são semelhantes. Jesus foi sepultado em um túmulo escavado na rocha, pertencente a um seguidor rico chamado José de Arimateia. Isso é compatível com as descobertas dos arqueólogos. Ao redor de Jerusalém, encontraram mais de 1000 túmulos escavados na rocha da época, com um espaço ao lado da pedra para os corpos. Segundo Jody Magnis, arqueólogo e estudioso da National Geographic, era assim que enterravam. Naquela época, judeus ricos enterravam seus mortos fora da cidade, conforme a lei judaica que proibia sepultamentos urbanos.
Segundo os evangelhos, o túmulo de Jesus ficava fora de Jerusalém, perto do local de sua crucificação, o Gólgota. Anos depois, a cidade cresceu e o Gólgota e o túmulo passaram a ficar dentro das novas muralhas. Avançando para o ano 325 d.C., o imperador romano Constantino decidiu procurar o túmulo de Cristo. O que mostraram foi um templo romano erguido pelo imperador Adriano quase 200 anos antes. Segundo registros históricos, Adriano ergueu esse templo exatamente no local sagrado dos cristãos para eliminá-lo. Mas, ironicamente, talvez tenha sido por isso que o local foi ainda mais preservado. Segundo Eusébio, bispo de Cesareia e primeiro historiador da igreja, ao destruírem o templo romano, encontraram um túmulo escavado na rocha. Para destacá-lo, removeram a parte superior da caverna e construíram uma igreja ao redor para honrá-lo e preservá-lo como túmulo de Cristo. Mas isso não durou para sempre. Em 1009, ele foi destruído pelo Califado Fatímida e reconstruído em meados do século XI. Séculos depois, no século XX, uma grande escavação ocorreu novamente na Igreja do Santo Sepulcro. Foram encontrados restos do templo romano de Adriano, partes da igreja original de Constantino, uma antiga pedreira de calcário e pelo menos 6 tumbas escavadas na rocha ao redor, algumas ainda visíveis hoje. Especialistas consideram essa evidência crucial. De acordo com Jody Magnis, a presença de outros túmulos da mesma época é uma evidência arqueológica importante. Isso indica que o local era um cemitério judeu fora dos muros de Jerusalém na época de Jesus. Isso também reforça a correspondência com o relato do Evangelho de que Jesus foi sepultado fora da cidade, bem próximo ao local de sua crucificação, e de acordo com a lei judaica da época, para Dan Bahat, ex-arqueólogo de Jerusalém. Talvez não seja possível ter total certeza de que a Igreja do Santo Sepulcro seja o túmulo de Jesus, mas nenhum outro lugar pode afirmar que tem provas mais fortes, e também não há razão suficiente para negar sua autenticidade. A laje de mármore original voltou a cobrir o leito funerário descoberto. Talvez não seja aberta por séculos ou mais. De acordo com a professora Antônia Moropulo, a conservação arquitetônica que estamos fazendo é para durar. Antes de selar completamente, os especialistas garantiram que cada parte da pedra fosse documentada em detalhes. Para Martin Bidel, renomado arqueólogo que estudou o túmulo em 1999, isso é muito importante. Cada superfície da pedra deve ser minuciosamente examinada para possíveis vestígios de pichações. Por quê? Porque em outros túmulos próximos podem ser vistos cruzes e inscrições esculpidas pelos primeiros cristãos como sinal de sua fé. Para Bidel, isso explica por que o bispo Eusébio escolheu este túmulo. Não creio que Eusébio tenha errado, pois era um grande estudioso. As evidências provavelmente já existiam, só precisavam ser redescobertas. Embora não haja evidências absolutas, os vestígios na pedra são claros. A estrutura e a história indicam uma direção. Mas será este realmente o túmulo de Cristo? O jardim sob o túmulo. Em 2022, um projeto de restauração sob a Igreja do Santo Sepulcro de repente se tornou uma das descobertas arqueológicas mais surpreendentes da era moderna. Esta igreja é reverenciada como o local do túmulo de Jesus e visitada por milhões de pessoas todos os anos. Há muito tempo, ela contém camadas espessas de história. Dessa vez, não foram só pedaços de mármore ou relíquias quebradas encontrados. Enquanto a equipe da professora Francesca Stasola, da Universidade Sapienza de Roma, estava ocupada preservando a estrutura, eles não esperavam encontrar algo que parecia estar protegido pelo próprio tempo. Um jardim de 2000 anos escondido e quase intacto mesmo após 2 milênios. O jardim não era só um terreno abandonado, havia fileiras de oliveiras, outras plantas nativas da região na época de Jesus. O solo preservou as sementes. Até o pólen funcionou como cápsulas do tempo do primeiro século.
Tudo ficou intacto, como se o jardim tivesse sido congelado pela história até reabrir. Não é só crescimento natural. O jardim tem canteiros de plantio bem divididos, emoldurados por paredes de pedra, sinal de que foi planejado e feito com um propósito. Para quê? Talvez não fosse só um local de cultivo, mas também um espaço espiritual para meditação, oração ou cura. O mais surpreendente é que sob o jardim foram achados segredos mais profundos, túmulos escavados na rocha, túmulos considerados dos mais antigos da região. A presença deles prova que o local já era sagrado e especial antes da igreja ou do mármore. Cada camada do jardim aos túmulos narra uma só história. Este é um local de respeito e santidade. O simples projeto de preservação acabou revelando uma história mais profunda, uma que pode mudar nossa compreensão deste local e sua conexão com as histórias da Bíblia. Agora, a pergunta de historiadores e fiéis é: qual o significado deste jardim? Será que ele faz parte de um espaço sagrado mais amplo? Era usado em rituais e orações antes de ser ligado a Cristo? A localização dos túmulos e do jardim sob a igreja claramente não é acidental. Para muitos, isso prova que esta terra já era sagrada há muito tempo e foi usada por pessoas no passado com o mesmo respeito e fé que também carregamos hoje. O jardim não é apenas uma relíquia, é uma memória viva que nos conecta às pessoas que um dia caminharam, rezaram e trabalharam nesse lugar há milhares de anos. Se por muito tempo pensamos que a santidade do local se devia ao túmulo, agora fica claro que até mesmo o próprio solo já era sagrado desde antes. O jardim descoberto não é apenas mais um pedaço de história. Isso muda todo o panorama e nos leva a perguntar: o que mais estará escondido sob nossas crenças e suposições? Jardim de João 19:41 desvendado. A descoberta do antigo jardim sob a igreja do Santo Sepulcro é mais do que um simples achado arqueológico. É como uma evidência física diretamente ligada a uma das partes mais importantes da história bíblica. No Evangelho de João 19:41 lemos: havia um jardim perto de onde ele foi crucificado. Por muitas gerações, estudiosos debateram se isso era apenas um símbolo ou um lugar real. Após a escavação, ficou claro que não era metáfora, mas um jardim real. E havia alguém chamado RJH que continuava conversando depois de tentar fugir. Muitos. Apenas aqui, sementes de uva e pólen que foram preservados no solo. Este lugar é real, um jardim ligado à morte e sepultamento de Cristo. A localização também é relevante. Segundo João 19:20, a crucificação e o sepultamento ocorreram fora da cidade. Segundo Hebreus 13:12, isso precisava ocorrer fora da cidade para mantê-la santa. A descoberta do jardim e túmulos fora das antigas muralhas de Jerusalém corresponde à descrição do Evangelho. Além disso, o tipo de túmulos encontrados não era comum. Segundo Mateus 27:60 e Marcos 15:46, Jesus foi sepultado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico. Os túmulos sob o jardim são escavados na rocha, esculpidos de forma intrincada e feitos para pessoas ricas. Como descrito no Evangelho, não são covas comuns, mas túmulos que receberam riqueza e tempo, feitos para alguém proeminente. A localização do jardim é próxima ao local da crucificação. Como o sábado se aproximava, foi preciso um sepultamento rápido. Assim, segundo os evangelhos, o túmulo devia ser acessível e próximo. O jardim encontrado está na distância certa, um local acessível e prático para um sepultamento imediato. Portanto, se olharmos para tudo isso, surgem algumas confirmações sólidas. Localização fora da cidade, conforme João 19:20. Túmulo de um homem rico como José de Arimateia, segundo Mateus 27:60. Design do túmulo escavado na rocha, conforme Marcos 15:46. Acesso imediato para sepultamento rápido, conforme a urgência citada no Evangelho. Além disso,
O jardim não é apenas um espaço agrícola, mas possui oliveiras e vinhedos que há muito tempo têm um profundo simbolismo na Bíblia. A oliveira simboliza paz e bênção, a uva, aliança e sustento espiritual. Assim, esses elementos não são só naturais, mas têm significado espiritual, refletindo imagens do Evangelho. E a outra parte irônica da história, o imperador Adriano. Em 1850, ele construiu um templo romano sobre o local da crucificação e do túmulo, para apagar a memória do cristianismo. Mas, ao invés de apagar as evidências, isso preservou ainda mais o local, como se tentar apagar a história tivesse criado uma cápsula do tempo que protegeu o jardim e o túmulo até podermos redescobri-los. Quando juntamos tudo, fica claro que o jardim e o túmulo encontrados sob a igreja não são apenas uma curiosidade arqueológica. É uma confirmação direta dos evangelhos, desde a localização e o design do túmulo até os detalhes citados por João, Mateus e Marcos. Em outras palavras, o que foi descoberto aqui não é apenas terra e plantas. Isso é uma evidência física de uma história espiritual e uma ponte que conecta fé e história. 6 confirmações bíblicas do jardim e túmulo sob a Igreja do Santo Sepulcro. A importância da descoberta do jardim e das tumbas sob a Igreja do Santo Sepulcro não pode ser subestimada. Cada camada de evidência encontrada pelos arqueólogos fornece uma confirmação clara do que está escrito na Bíblia. Existem 6 provas sólidas que fortalecem a história do Evangelho. Primeiro, a localização do jardim. Segundo João 19:20, Jesus foi crucificado e sepultado fora da cidade. Isso corresponde ao jardim e aos túmulos fora das antigas muralhas de Jerusalém. Isso não é só uma aproximação, corresponde exatamente à descrição bíblica. Além disso, o design dos túmulos não é de simples covas. Túmulos escavados na rocha, feitos para alguém rico. Exatamente como está escrito em Mateus 27, versículo 60, onde José de Arimateia, um seguidor rico de Jesus, ofereceu seu próprio túmulo para ele. Terceiro, está claro que os túmulos foram escavados diretamente na rocha, não sendo cavernas naturais. Este é outro exemplo exato de correspondência com o Evangelho, pois em Marcos 15, versículo 46, está escrito que o túmulo de Jesus foi escavado na rocha. Esse detalhe costuma passar despercebido, mas é muito importante, porque na antiga Jerusalém, esse tipo de túmulo era sinal de riqueza e alto status social. Quarto, acesso imediato ao jardim e ao túmulo. Segundo os evangelhos, como o sábado ia começar, foi preciso sepultar Jesus rapidamente. Em Mateus 27, 57 a 60 e Marcos 15, 42 a 47, destaca-se a urgência no sepultamento. Portanto, a descoberta de um túmulo bem próximo ao local da crucificação corresponde exatamente a essa necessidade. Quinto, a presença de oliveiras e videiras no jardim não são apenas plantas comuns. Elas têm um significado profundo na Bíblia. A oliveira é símbolo de paz e da presença de Deus, enquanto a videira representa a aliança e o sustento espiritual. Segundo João 19:41, apenas se menciona um jardim. Mas agora vemos como as próprias plantas naquele lugar dão um significado mais profundo à história da ressurreição e da esperança. A sexta e talvez a confirmação mais surpreendente vem da história de Roma. Em 135 d.C., o imperador Adriano mandou construir um templo romano neste local para apagar a memória cristã. Mas sua ação funcionou como cápsula do tempo, pois, ao invés de destruir o local, preservou o jardim e o túmulo até serem descobertos na era moderna. A tentativa de destruição acabou se tornando um meio de preservar ainda mais a verdadeira memória do cristianismo. Se juntarmos essas 6 evidências, localização fora da cidade, João 19:20, e túmulo feito para um homem rico, Mateus 27:60, o entalhe das sepulturas na pedra, Marcos 15, versículo 46, a acessibilidade ao sepultamento rápido em Mateus 27:57 a 60 e Marcos 15, 42 a 47. Presença de oliveiras e videiras, João 19:41.
A preservação feita pelo imperador Adriano em 135 d.C. é uma evidência quase inegável. Isso vai além da simples arqueologia. Aqui, fé e história se encontram claramente. E as evidências vindas da terra ecoam exatamente a mesma história escrita nos evangelhos. Porque essa descoberta é muito maior do que qualquer um imagina. À primeira vista, alguns podem pensar que isso é apenas uma descoberta arqueológica comum, como se fosse só mais um artefato da antiguidade. Mas, na verdade, o significado disso é muito mais profundo e maior. Não é apenas uma vitória para a ciência ou para a história. Isso é uma confirmação enorme da veracidade da Bíblia. Os céticos questionam a autenticidade da Bíblia há muito tempo. Muitos afirmam que as histórias são só metáforas, lendas ou versões exageradas dos fatos. Agora, as evidências sobre a Igreja do Santo Sepulcro são claras. Não é um sussurro, mas um grito contra a dúvida. Aqui está a verdade. O jardim, as tumbas na rocha e o local da crucificação são reais. Isso não é só um símbolo de fé, está enraizado no solo e agora foi revelado de novo. Os detalhes há muito tempo lidos no Evangelho não são invenção. Há evidências físicas para o sepultamento no túmulo de José de Arimateia, a crucificação fora da cidade e o jardim ao lado. E ainda tem uma reviravolta surpreendente. Em 135 d.C., o imperador Adriano deliberadamente tentou apagar a memória cristã desse lugar, construindo um templo romano. Ele pensou que a história sumiria, mas acabou preservando-a ainda mais, como se a tivesse enterrado para a próxima geração. É irônico que a tentativa de destruir o cristianismo tenha sido justamente o meio de preservar um dos seus lugares mais sagrados. Por isso, agora, mais de 2000 anos após os acontecimentos, este local serve como uma ponte entre a fé e a história. Isso não é mais só tradição religiosa ou especulação. Agora pode ser visto, tocado e registrado pela ciência. É aqui que tudo muda, porque as evidências apoiam claramente a história do Evangelho, desde o jardim, os túmulos, até o local exato da crucificação, forçando o mundo a questionar tudo novamente. A Bíblia é só uma história ou um registro de fatos que ocorreram em lugares, tempos e com pessoas reais? Agora é difícil negar essa evidência, porque, acima de tudo, isso mostra que os acontecimentos escritos no Novo Testamento não aconteceram em um universo metafórico, mas sim aqui mesmo, no nosso mundo. A Igreja do Santo Sepulcro não é apenas um símbolo de fé, mas também um testemunho da história. Uma prova de que histórias antes tidas como lendas estão, na verdade, enraizadas no solo de Jerusalém. Isso é mais do que um marco arqueológico. É uma revolução na nossa visão da história e da fé, um lembrete de que existem verdades que o tempo pode esconder, mas que no final ainda são reveladas através da pedra, da terra e da ciência.